Estado absolutista. O contexto histórico do Estado absolutista foi um sistema político que predominou na Europa no século XVI ao século XVIII. Foi associado à formação dos Estados nacionais e ao crescimento da burguesia. Esse regime defendia o poder absoluto dos monarcas sobre o Estado. Durante o absolutismo, a monarquia concentrava todo o poder do Estado, utilizando de acordo com seus interesses. Leis, impostos e tributos eram criados sem a participação da sociedade ou de qualquer outro órgão da soberania. Alguns países da Europa passaram pelo regime absolutista, mas os principais reinos absolutistas foram França, Espanha e Inglaterra. Os principais monarcas do regime absolutista foram os seguintes: Elizabeth I, Rainha da Inglaterra e da Irlanda, de 1558 a 1603. Fernando de Aragão e Isabel de Castela, reis da Espanha durante o século XVI. Luís VIII, rei da França entre 1610 e 1643. Luís XIV, rei da França de 1643 a 1715. Henrique XIII, rei da Inglaterra. Dom João V, rei de Portugal entre 1707 e 1750. Luís XVI, rei da França de 1774 até 1789. Fernando VII, rei da Espanha entre os anos de 1808 até 1883. E Nicolau II, rei da Rússia de 1894 a 1917. Partindo do pressuposto que todo poder emana do rei, os aspectos econômicos também correspondiam à área de influência da monarquia. O seu objetivo principal era o enriquecimento do reino, a acumulação de metais preciosos utilizados para medir a riqueza do Estado. E o pretensionismo econômico era para preservar a produção interna, com as exportações superando as importações. Um parêntese ou uma dica muito importante. Uma das principais características da economia de um Estado absolutista é o intervencionismo. No regime absolutista, havia relação de fidelidade entre súditos e monarcas, na qual a obediência e o respeito deveria ser praticado por todos. Não era dado à população o direito de questionar, e os que fossem contrários aos interesses ou às leis definidas pelos monarcas eram reprimidos. Os reis usavam a força do exército com a violência para reprimir, prender ou até mesmo matar quem se opusesse ao que era ditado pelo regime. Um exemplo de aspecto social é o aumento da população pobre, caracterizada de renda, nas regiões mais periféricas, o aumento da participação feminina no mercado de trabalho, força e honra. O absolutismo era um sistema político que se baseava na concentração do poder nas mãos do monarca. A vontade dos reis era absoluta em seus reinos, e eles governavam com auxílio de ministros e burocratas. A consolidação do absolutismo aconteceu junto ao surgimento do Estado Nacional moderno. O principal aspecto do Estado era a concentração do poder na monarquia, e era também centralizar todo o poder político e econômico nas mãos apenas de uma pessoa, geralmente um monarca ou ditador.